Uma parada interessante do profissional, mas agir como amador, como é que é? Repete isso de novo, porque tem muita gente que faz isso, Sérgio. É assim, o cara às vezes ele quer ganhar grana de cara profissional. Tipo assim, por exemplo, hoje eu vejo na sala, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas que operam com a gente que se destacam. O cara que tem uma bagagem já, tempo de tela, tempo de mercado, patrimônio para poder operar mais alavancado. Aí o cara posta lá um resultado, sei lá, o cara faz 30 mil num dia. A pessoa que às vezes está começando, ela opera lá, sei lá, um contrato de dólar, ela sai com R$ 70 no dia, ela se sente inferiorizada. Tipo, nossa, o fulano que é o cara. Fala, cara, mas o fulano passou por esse processo. Não adianta você tentar, tipo assim, ficar comparando o resultado do cara, porque assim, ali existe um processo que já está formado, né? O cara já passou por etapas e tal. Não adianta você querer, é o que eu falo assim, cara, às vezes o cara quer ganhar a corrida de Fórmula 1, se ele tá com um carro tipo 1000 e ele nem tem prática como piloto profissional. Não adianta, você não vai chegar nunca em primeiro lugar, né? Você pode até estar junto ali e tal, mas você tá ali para aprender. Você fala, cara, eu tô aqui primeiro para ganhar experiência, aprender com as pessoas que sabem mais do que eu, mas eu sei que existe um processo que me leva à vitória. Isso não vai estar, tipo, sei lá, na Marginal Tietê dirigindo com a multidão, entendeu? Que é o que, se a gente fosse comparar aí com a Corrida dos Ratos do livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Então, assim, existe um caminho que no mercado você pode trilhar para alcançar esse sucesso? Existe. Ele vai ser muito mais fácil do que... Tipo, eu posso falar isso com propriedade, né? Eu falo pra galera, não tenho vergonha de falar disso. Eu vim da maior Coab do Brasil, na cidade de Tiradentes, Zona Leste. Então, se eu fosse viver dando desculpa, porque a minha vida foi difícil, porque, cara, tudo foi muito difícil, foi. Mas o único lugar na vida que eu, um cara que veio da Coab, sem faculdade, sem grana, que eu consegui, em algum momento, me equiparar, eu falei, cara, eu tô ganhando grana de médico. Tipo, sendo que eu não fiz... Executivo de grande empresa. Imagina se eu conseguir fazer certo de uma maneira profissional, uma maneira que eu consiga entender o porquê dos movimentos ou as probabilidades dele e Exatamente. com isso começar a sintetizar meu operacional e fazer de uma maneira profissional. Exatamente, né? é isso, cara. Mas perfeito. tem que ter o processo, né? Com certeza. Não dá pra pular isso daí. Não. Que massa, Sergião. E, cara, você falou da análise técnica, etc, tá? O quanto ela foi importante para você? Você ficou fazendo replay ali, esse replay era só de fluxo, esse replay que você repetiu 15 horas de 10 minutos era só fluxo, tinha um pouco de tudo, etc. O que começou a saltar aos seus olhos para você chegar no Sérgio que você é hoje, tecnicamente? Cara, eu sempre fui muito questionador, né? Assim, isso foi bom para algumas coisas, talvez ruim para outras. Eu sempre fui muito questionador. Então, por exemplo, esse dia em específico, aconteceu um movimento que eu nunca me esqueço, né? Eu tinha aprendido alguma coisa sobre fluxo em algum ensinamento, e aí aquele movimento em específico, ele não se encaixava, digamos assim, com o que até então era o conceito que eu tinha sobre fluxo e tal. E aí eu queria a resposta, falei, cara, beleza, mas assim, o que justificou esse movimento acontecer, né? Ficar assim 10 minutos repetindo o mesmo movimento durante várias horas era uma necessidade que eu tinha, porque eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, assim, tem uma parada do hiperfoco, né? Até falo, assim, cara, pode ser verdade ou não sei. Eu fui num psiquiatra, o cara falou que eu tinha um pé no autismo. Pode ser. E aí o que aconteceu, cara? Aquele dia aconteceu um movimento de dólar que foi assim, o preço subia. Assim, no fluxo tradicional, se a gente for olhar um Times and Trades, um book, não justificava a força daquele movimento da forma como eu entendia até aquele dia. Que seria tipo agressão e tal, olhar o Times and Trades, enfim. Eu olhava player, olhava a renovação de agressão, falei, cara, mas não faz sentido. Assim, é um movimento, digamos, com pouca agressão e mesmo assim o mercado deslocou rapidamente, enfim, né? Cara, eu fui achar essa resposta num book, né? Tipo, de ofertas, mas assim, isso nunca ninguém tinha me ensinado, assim, foi de tipo tentar achar a resposta, né? E aí eu fui pegando padrões, né? A forma como eles renovavam lotes, a forma como o lado da venda às vezes recebia essa agressão de uma forma muito mais, digamos assim, aceitando a parte compradora que com pouca agressão conseguia deslocar preço, e aí eu fazia essas anotações, mas aí existia uma limitação, porque assim, no replay
eu conseguia pegar isso porque eu pausava o replay. Aí eu ia lá, anotava e tal, aí eu soltava às vezes tipo 30 segundos. Cara, em 30 segundos acontecia... Aí eu era questionador, por que em 30 segundos o preço deslocou 15 pontos e às vezes em um movimento de 4 minutos seguidos o dólar não passou de, sei lá, 4 pontos? Não deu 2 pontos. É. E aí eu ficava buscando isso. Falei, cara, eu preciso entender o porquê disso daí. E aí eu ficava, cara, calculando. Às vezes eu fazia conta de matemática lá, eu somava o book, somava a agressão, somava a oferta e assim, naquela época, eu confesso que eu fazia tudo isso aí, eu não sabia nem se eu estava fazendo do jeito certo. Tava tentando encontrar Era algo. tipo, foi, cara, eu quero entender, né? E foi legal, porque assim, eu comecei a desenvolver algumas percepções de leituras que eu falo que tem muito assim, cara, o individualismo, na minha opinião, o autodatismo é um negócio que é fantástico, porque você aprende, é legal, mas o cara que sempre dá um passo mais à frente é aquele cara que tenta fuçar no negócio, entendeu? É o cara que literalmente abre o negócio e ele quer descobrir por que existe aquilo ali. Então, isso despertou um certo interesse. Por isso eu gostei mais do fluxo, né? Por exemplo, você perguntou do gráfico. Cara, eu tive uma introdução na análise gráfica, mas eu achava mais confuso entender o gráfico do que o fluxo. É incrível. É ao contrário, normalmente. Porque quando eu tinha que decorar aquele tanto de nome, de padrão e tal, eu ficava, cara, mas Você não precisa decorar. Né? Hoje Oi? você sabe disso, não precisa decorar. Padrão é nome, né? Mas tudo bem. Hoje eu eu vou no olhômetro mesmo. E, enfim, cara, mas eu precisava da resposta. Assim. Eu queria entender o porquê que um candle, sei lá, um candle com uma amplitude de, vamos falar de dólar aí, que era o ativo que eu era mais focado, sei lá, 15 pontos, um candle de 15 pontos, por que ele deixou um pavio, sei lá, de 10? Então, cara, eu precisava ter essa resposta não só no candle, não só por saber que falar, isso pode ser uma exaustão. Eu falava, mas por que é uma exaustão? Exaustão por quê? Porque faltou compra ou porque teve muita venda ou porque talvez no momento desse movimento, aí foi onde eu fui percebendo alguns detalhes, que às vezes tem muita compra, tem compra caramba. Só que às vezes, cara, a renovação de oferta vendedora é tão pesada que ela não consegue causar um impacto no preço. Então, isso vai refletir nesse movimento. Né? Graficamente, é até mais fácil do cara ver isso. Só que eu precisava ter a resposta. Então, eu preferia... Assim, eu gostava de sofrer mais. Porque, por isso que eu falo. Às vezes o cara fala... o que é mais importante? Saber fluxo ou saber gráfico? Eu falo, cara, tanto faz. Se você ganhar dinheiro, não tem essa, qual que é melhor ou pior. Qualquer coisa funciona, tem que ver o que funciona para você. Eu falei, só que eu sou esquisito, cara. Eu gosto de ficar lá na tela. Então, para de sofrer. Se você quiser um negócio mais fácil, vai pro gráfico. Mas se você tem essa necessidade de resposta e tal... Se você gosta de ficar lá 10, 12 horas frente do PC, pra muita gente é tortura. Pra mim, cara, passo tempo, né? Eu gosto. É lazer. É lazer. Boa. Pô, Marcião, que massa. Eu acho que isso é importante, né? Ser incansável por querer encontrar algum porquê, encontrar o seu operacional, o seu momento eureka. Eu falo que a gente tem que encontrar o nosso momento eureka. Legal. Cara, saltou os meus olhos, é isso. Se especializa naquilo, conhece aquilo, conhece aqueles números, a partir daí começa a fundamentar de fato. Bom, mas hoje a gente sabe que tá aqui o Patati e o Patatá, né? O Brunão veio aqui já, né? Vocês vêm operando juntos aí. E aí hoje, pensando em números, pensando em fluxo, etc. Então pode-se dizer que boa parte de tudo aquilo que tem na SG é muito mais cálculos, o que tem por trás do fluxo, ou tem um pouco também de análise técnica dentro dele. O que a gente tem ali dentro dessa caixinha toda? Cara, assim, 90% é matemático. Tá. Só que a matemática, ela faz com que... O mercado é 100% matemático. Ela faz com que reflita graficamente isso aí. Claro. Existe algo que eu penso assim, cara, graficamente é muito mais fácil você ver certas coisas ao olho humano, entendeu? Eu cheguei à conclusão, e eu não quero arrumar uma briga com quem fala de fluxo, porque eu só falava de fluxo, mas depois de muito tempo estudando fluxo, quando eu comecei a programar o fluxo, eu cheguei à conclusão que falei, cara, eu acho que eu nem sei se eu sei ler esse negócio, porque é tão bizarro quando você olha o fluxo que passa em dados, tipo da B3 ali, tipo em Market Data, que, por exemplo, eu
certas coisas eu tive que reaprender depois tudo de novo, porque é muito rápido, cara. Eu acho muito difícil uma pessoa ter uma interpretação de fluxo assim realmente muito realista. Hoje eu falo que graficamente eu acho que é mais fácil